Declaro aberta a 172ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? E? Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? A ata está aprovada. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis Santos, para proceder à leitura de correspondência recebida. Meu boa noite a todos, boa noite aos amigos presentes no plenário. Nobres vereadores, a Igreja Presbiteriana Independente de Ouro Fino, Presbítero São Paulo, Minas, Sínodo de Minas Gerais e Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Tenho o prazer de convidar a todos para a solenidade que acontecerá no dia 30 de novembro de 2024, culto de ações de graça. Tenho a alegria de convidá-lo, juntamente com sua família, para participar do culto de ações de graça, pela vida daqueles que conduziram a nossa cidade nos últimos 4 anos, agradecer e orar pelos que irão conduzir o nosso município nos próximos 4 anos. A sua participação nos alegrará e, com certeza, alegrará o coração de Deus. Data 30 de novembro de 2024, às 19h30, no Clube Montesino, Salão Social, a Rua Rio de Janeiro 26, Jardim Campo Mídio. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal, vice-prefeito. Esse convite é extenso a todos, a Igreja Presbiteriana, que é a Independente de Ouro Fino, que faz esse convite, e a de Bueno Brandão também. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 023/2024. O projeto dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Bueno Brandão. Projeto de lei complementar número 23/2024. Altera a lei complementar número 2168 de 2018, a qual dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 73 da lei complementar número 2168/2018 passa a vigorar acrescido do inciso terceiro, com a seguinte redação. Artigo 73. As edificações, quando divisórias com áreas públicas, sem a possibilidade de ocupação habitacional, podem ter aberturas sem a necessidade de recuo, excetuando-se a determinação prevista na alínea e do inciso 1 deste artigo. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 12 de junho de 2024. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura e membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 85º da Emancipação Político-Administrativa. Justificativa. O artigo 73 da Lei Complementar número 2168 de 2018 prevê, artigo 73, as edificações residenciais, tanto verticais quanto horizontais, devem obedecer aos seguintes recuos em relação às divisas dos imóveis. B. Quando da adoção de aberturas no alinhamento de fundo
é obrigatória a adoção no recuo da extensão de no mínimo 1,5 metro, 1,50 m, sendo facultado efetuar o recuo apenas no local de abertura ou através de postos da iluminação. O parcelamento do solo urbano determina a reserva de área verde mediante a área total a ser parcelada. Conforme a redação da lei complementar em comento, mesmo que a construção esteja divisando com uma área verde em sua face de fundo, caso o dono queira deixar abertura, precisa-se adotar o recuo. Nessa situação, destaca-se que o recuo, principalmente lateral, em face com imóveis particulares, é provindo de lei maior, mas se trata de âmbito particular, situação diferente do que se propõe. Áreas públicas sem possibilidade de habitação. Nessa seara, não é recomendável não permitir que o interessado desfrute da visão de uma área verde, por exemplo. Ademais, a adoção de aberturas para áreas públicas não causa somente a benesse visual, mas também maior insolação, ventilação e ganho de área construída, tornando o ambiente mais salubre. A matéria não causa impacto de vizinhança, portanto, não se cria obstáculo técnico para a sua aprovação perante a melhoria das condições habitacionais para algumas famílias. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário, vereador Jorge Borges de Paula, 12 de junho de 2024. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª legislatura e membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 85º da Emancipação Político-Administrativa. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 023/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 023/2024, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 023/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 023/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 053/2024, do vereador Aristeu Brolesi Filho. Requerimento número 053/2024. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após transição regimental, seja disponibilizado uma diária no valor de R$ 700, mais o valor estimado de R$ 2.000 para deslocamento em veículo terrestre, táxi, indo à cidade de Brasília, Distrito Federal, em reunião com os deputados federais Dimas Fabiano e também com o deputado federal José Vitor de Rezende Aguiar, às 9 horas, e tratar de assuntos como demandas e emendas para o município de Bueno Brandão, Minas Gerais. No mesmo dia, reunião com o assessor do senador Rodrigo Pacheco para liberação de recursos ao município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Data de ida, dia 3 de dezembro de 2024, às 2 horas, voltando no dia 4 de dezembro de 2024, às 6 horas. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 dias do mês de novembro de 2024. Vereador Aristeu Brolesi Filho, vice-presidente da mesa diretora, vereador da 19ª legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 053/2024.
Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Findados os trabalhos da segunda parte, passo agora à terceira parte. Concedo a palavra ao orador inscrito para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, boa noite. Em nome do qual cumprimento os demais vereadores, boa noite também. Público presente, boa noite. Colaboradores da casa, boa noite. A quem nos acompanha à distância, boa noite igualmente. Semana passada foi lido, ou lida, a redação do veto em relação à emenda do projeto de lei orçamentária para o ano que vem, a lei orçamentária anual de 2025, da qual foi inserido o parágrafo único no artigo 6º, com a seguinte redação: as receitas provenientes de emendas parlamentares devem ser aplicadas conforme a indicação dos legisladores. Razões do veto. A aplicação de recursos provenientes de emendas parlamentares deve seguir as normas constitucionais e legais. A Constituição da República, artigo 66, parágrafo 9º, prevê que emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual devem ser executadas obrigatoriamente. Isso é o próprio veto do prefeito que fala. Esse dispositivo foi consolidado pela emenda constitucional 86 de 2015. Portanto, a execução dessas emendas parlamentares deve respeitar as indicações dos parlamentares. O próprio veto fala, a própria razão do veto fala, e obedecer princípios constitucionais, especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ocorre que a redação do parágrafo único do artigo 6º, aqui já enfatizado, careceu de técnica legislativa, permitindo interpretação que, além de ferir a norma constitucional, contraria o próprio interesse público, como possibilidade de vereadores darem destinação às emendas vinculadas provenientes de deputados estaduais, federais e senadores, já que a norma vetada não define o conceito de receitas de emendas parlamentares. Desse modo, a vinculação de receitas via emendas parlamentares evidencia inconstitucionalidade de redação do parágrafo único do artigo já dito, e a violação ao princípio da separação dos poderes, já que o poder de emenda parlamentar não é ilimitado e a destinação especial de recursos pelos vereadores somente é possível em relação às emendas impositivas e nos moldes estabelecidos pela Constituição da República. E aqui colacionou-se um definido de embargos de declaração de pagamento de dotação orçamentária para pagamento de pessoal do Poder Executivo. Vamos lá. Eu gostaria que Vossas Excelências, inclusive o senhor Gustavo, se puder ajudar, fale para a gente, dentro da lei orçamentária anual do ano que vem, quais as receitas que a Câmara tem. A palavra está aberta para quem quiser responder. Quais receitas que uma Câmara Municipal detém? Câmara Municipal não tem receita. Inclusive, para pagamento de suas despesas mensais,
exigem-se transferências mensais da prefeitura para a Câmara. Câmara Municipal tem despesa. Câmara Municipal não tem receita. O que fala o parágrafo único retornando da lei orçamentária? As receitas provenientes de emendas parlamentares. As emendas parlamentares impositivas de vereadores não detêm receita própria. Estão vinculadas ao orçamento da prefeitura e não ao orçamento da Câmara Municipal. Porque o orçamento da Câmara Municipal é apenas de despesa e não de receita. Então, primeiro ponto que o prefeito colocou, já cai por terra, é conversa fiada. Ele deveria saber disso. Acho que ela até sabe, mas está tentando dar desculpa aqui para derrubar a emenda. Segundo ponto, se a indicação vem dos deputados, onde os vereadores estão indicando para colocar as emendas? Ou será que os vereadores da base, quando conversam com os seus deputados, não pedem para que determinada emenda seja colocada em determinado morro, ou para determinada obra, para determinada escola, para a compra de um veículo escolar? Será que é só o vereador da oposição, em aspas, dizendo que não pode ter indicação de sua emenda? Mas os vereadores da base podem? Isso não fere a Constituição? Isso não fere a isonomia? O prefeito se gaba de falar da Constituição da República, moralidade, impessoalidade, mas esquece desse detalhe? Ou seja, se o vereador da oposição, em aspas novamente, não pode conversar com o seu deputado, colocar determinado valor para determinada obra, o da base também não. Ademais, contraria o interesse público. A emenda proíbe a aplicação de emendas? Vou ler de novo. As receitas provenientes de emendas parlamentares devem ser aplicadas conforme a indicação. Elas devem ser aplicadas. Se elas devem ser aplicadas, contraria o interesse público? Ou favorece o interesse público? Se algum edil quiser responder, fica à vontade. O canal está aberto, a palavra está aberta. Cria-se factoide, cria-se mentira para tentar derrubar uma emenda parlamentar, no caso de redação. E aqui não estou falando de valor. Ademais, se nós olharmos o nosso orçamento de 2025, quais valores de emendas de deputados e senadores que se encontram na mesma? Semana retrasada, votamos um requerimento do vereador Aristeu para ir em Belo Horizonte buscar emendas. O orçamento já foi votado antes. Agora acabamos de votar novamente um requerimento do vereador Aristeu para ir em Brasília buscar emendas. O orçamento já está votado, inclusive sancionado. Os outros vereadores com certeza estão conversando com os seus deputados. E a indicação das emendas ocorre em fevereiro do ano que vem, no orçamento do Estado e no orçamento da União. Qual a relação com o orçamento do município? No fundo, na verdade, quer ter o poder na mão para pegar a emenda de vereadores que se dizem de oposição, melhor dizendo, para colocar aonde favorece mais o número de votos da atual administração. Não tem nada de ilegal na emenda. A emenda é totalmente legal. Ela está de acordo com a legislação. Não tem separação de poderes. Muito pelo contrário, obedece cada um. Cada um no seu quadrado. Por quê? O valor que vai ser remetido pelos deputados e senadores
para a prefeitura vai ser gasto pela prefeitura. Aonde a gente está ferindo a separação dos poderes, então? A emenda que nós aprovamos aqui, não por maioria, não por unanimidade, mas por maioria absoluta, ela retira dinheiro da prefeitura? Se nós tirássemos o dinheiro da prefeitura e enviássemos para uma instituição, estaríamos ferindo, sim, a separação dos poderes. Mas não. Se o deputado X mandar para determinada obra, vai ser feita. Se mandar para comprar um veículo, vai ser comprado. Não tem ferimento de separação de poderes. Não tem contrariedade ao interesse público. Não tem ferimento de emenda impositiva. Por quê? O artigo 166, parágrafo 9º, falado pelo prefeito, na desculpa esfarrapada, trata-se de emenda impositiva. Se é impositiva, por parte dos deputados, está resolvido, é impositiva. E mais, impositiva do executivo para o legislativo. O que acontece? Nós, vereadores, temos as nossas emendas impositivas. Os deputados estaduais têm as emendas impositivas. Os deputados federais têm as emendas impositivas. Os senadores têm as emendas impositivas. O governo federal é obrigado a pagar. O governo estadual é obrigado a pagar. O governo municipal é obrigado a pagar. Pagar para onde os deputados indicarem. Portanto, não se trata de estar querendo adentrar na autonomia administrativa da prefeitura. Eu quero ver a sustentação jurídica desse veto. A política eu já sei qual que é. Quero ver a sustentação jurídica disso daqui. Aonde vai arrumar saída jurídica para falar sim para esse veto? Não tem. O julgamento pode ser político, mas não podemos esquecer que a tecnicidade faz parte da administração pública. A legalidade faz parte da administração pública. Então, se o próprio prefeito falou especialmente legalidade, em primeiro ponto, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eu quero ver como que esse veto vai ser mantido. Se é para cumprir com os princípios que o próprio prefeito falou, o veto tem que ser derrubado. Obrigado a todos, boa semana. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.